Para mais uma videoaula de jovens da nossa querida CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a livraria e editora do povo de Deus. É ali na livraria CPAD que você compra livros, revistas, comentários bíblicos para o seu engrandecimento espiritual. Em todo o território nacional você encontra uma livraria CPAD. Aqui em São Paulo, onde estamos, a livraria CPAD agora está na rua João Tobias, 360, no Belenzinho, bem ao lado do novo templo da Assembleia de Deus do Belenzinho. Ali no Belenzinho também você encontra a livraria da associação no térreo do novo templo. Ali você procura o pastor Silas, o Alex, e ali também você encontra bíblias, revistas e material para o seu crescimento espiritual. E a Provix, que é a livraria online do pastor Fernando, você compra online, recebe no aconchego da sua casa. Quando você compra na Provix, a livraria online do pastor Fernando, você está cooperando diretamente aqui com o nosso canal, o canal do professor Álvaro Bruno. O pastor Fernando é nosso amigo e é aqui o nosso coordenador. Estamos juntos e misturados aqui fazendo a obra de Deus. Já quero também agradecer ao irmão Reginaldo Amaral por nos ceder esse espaço para provisoriamente montarmos aqui o nosso estúdio. Deus abençoe o irmão Reginaldo, sua esposa Francileide, toda a sua família. Também quero agradecer o irmão Josué, nosso parceiro, tem cooperado aqui conosco diretamente, tem nos ajudado, tem feito coisas tremendas aqui. Deus abençoe o irmão Josué. E você também, se quiser participar nos ajudando, tem aqui a chave Pix, o número do celular, DDD 11, invista no reino de Deus. E se também quiser ser um patrocinador do nosso canal, é só entrar lá no e-mail albrunol@yahoo.com.br, vou soletrar lbrunoll@yahoo.com.br. Venha ser um patrocinador do canal do professor Álvaro Bruno. Estamos iniciando agora o quarto trimestre, primeira lição dos jovens. O tema geral é Alcance um futuro feliz e seguro, Conselhos de Salomão no livro de Provérbios, um convite à sabedoria e às promessas de proteção. As lições serão as seguintes: o livro de Provérbios, um convite à sabedoria. Número 2, sabedoria, proteção e confiança. Número 3, um coração protegido, proteção contra a imoralidade, proteção contra a preguiça, a natureza da sabedoria e o sentido da vida, proteção contra a insensatez, protegendo o seu dinheiro, protegendo a sua boca, proteção contra o descontentamento, proteção contra a inveja, proteção contra os vícios e protegendo-se com integridade na sociedade. Essa é a lição de jovens, O nosso comentarista é o pastor Marcelo Oliveira, ele é pastor auxiliar lá em Augusto Vasconcelos, no Rio de Janeiro. Ele é bacharel em teologia, especialista em educação, licenciado em letras, acadêmico em psicologia, e ele também é chefe do setor de educação cristã da CPAD. Portanto, é um homem preparado para nos orientar na palavra de Deus. Então, o livro que vamos estudar é o livro de Provérbios, a lição 1, 6 de outubro de 2024, um convite à sabedoria. Provérbios 1 e 7 é o texto principal. O temor do Senhor é a ciência, é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Resumo da lição: o livro de Provérbios é um manual de ética diária em que Deus se encontra no centro da vida do jovem cristão. Antes de
vermos aqui os objetivos, não esqueça, deixa aqui o seu gostei, se inscreva no canal, deixe aqui algum comentário, nem que seja um bom dia, uma boa tarde, uma paz do Senhor, a hora que você estiver assistindo esta videoaula, mas deixe um comentário, se quiser, e eu agradeço, deixe uma crítica construtiva, alguma orientação, isso é muito importante, e incentive outras pessoas a se inscreverem no nosso canal, mostrando para elas que aqui é um canal sério em que se ensina a palavra de Deus e almejamos chegar imediatamente aos 5.000 inscritos, mas para isso eu preciso da sua oração acima de tudo e também da sua divulgação, do seu compartilhamento. É assim que nós crescemos com o nosso canal e com o trabalho que fazemos. Vamos lá aos objetivos desta lição. Apresentar um panorama geral do livro de Provérbios, compreender a composição e a estrutura do livro de Provérbios e, terceiro objetivo, refletir a respeito do convite e o chamado à sabedoria do livro de Provérbios. O texto bíblico está em Provérbios, capítulo 1, do verso 1 ao 7 e do verso 20 ao 23. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. A suprema sabedoria, altissonantemente, clama de fora. Pelas ruas, levanta a sua voz. Nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama. Às entradas das portas e na cidade, profere as suas palavras. Até quando, ó nécios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Aqui é o texto bíblico. Na introdução, ele começa já questionando o que é a sabedoria. Existe um manual para como se viver? Como devemos nos relacionar com Deus, com nós mesmos, com a família e com a sociedade? Essas são questões que vão permear esse trimestre e nós vamos nos basear no livro de Provérbios para responder estas questões. Primeiro, um livro para a vida, a arte de viver. Recentemente estudamos o livro de Salmos, vimos que esse livro apresenta lições preciosas para a nossa vida espiritual. Diferentemente do livro de Salmos, o livro de Provérbios é um conjunto de conselhos que traz ensinamentos valiosos para a nossa maneira de viver com Deus, de viver conosco, com nós mesmos, de viver com a nossa família e de vivermos com a sociedade em que estamos inseridos. Então, é sobre isso que o livro de Provérbios vai tratar. É um livro em que os ensinamentos provêm da revelação do alto, vêm de Deus, por isso são princípios de fé e confirmados na experiência de vida dos que
vivem de maneira justa e reta. Então é de acordo com a palavra de Deus. Provérbios 2:20, já vamos começar lendo. Vou ler na linguagem de hoje, mas pegue aí a sua Bíblia de Estudo Pentecostal, Provérbios 2:20. Diz assim o texto sagrado. Provérbios 2, versículos 20 e 21. Na linguagem de hoje, diz assim: portanto, siga o exemplo dos bons e viva uma vida correta. Os homens direitos, de caráter, viverão nesta nossa terra. Então já começa nos dando aqui uma dica para nós vivermos e seguirmos e imitarmos o caráter de homens bons, de pessoas que vivem uma vida correta, uma vida de justiça. Logo, o que se encontra no livro de Provérbios não é uma forma idealizada, não é algo da imaginação humana, mas é um ensinamento prático para o dia a dia, que tem como fonte de inspiração o próprio Deus, né? O Provérbios é um livro inspirado por Deus, por isso que está na Bíblia Sagrada, pelo próprio Deus. E, ao mesmo tempo, ele é confirmado por meio do estilo de vida dos justos, dos que vivem para glorificar a Deus. Então, aqui está falando daqueles que têm um relacionamento com Deus. Isso não significa que o livro de Provérbios deve ser lido como uma receita que traz um segredo para cada momento da vida. Muito pelo contrário. Provérbios nos ensina a ser realistas, a sermos prudentes e cuidadosos, sabendo que devemos ser instruídos por Deus para caminhar de modo que desenvolvamos uma justa maneira de viver, começando sempre em Deus. Provérbios, capítulo 1, versículo 7, não feche a sua Bíblia, na linguagem de hoje diz: para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. São pessoas que têm preguiça de aprender, né? E o princípio da sabedoria é temer a Deus, é ter um relacionamento com Deus. A sabedoria sempre começa em Deus. O que é, então, a sabedoria? Na Bíblia, a palavra sabedoria tem a ver com a habilidade de viver no meio de qualquer circunstância, sem perder de vista as virtudes que identificam um modo justo e reto de quem serve a Deus. Isso quer dizer que a sabedoria não está ligada à informação e ao conhecimento cultural puro e simples, mas a sabedoria está ligada à habilidade de aplicar um determinado conhecimento para superar um problema da vida. Então, quando a pessoa tem sabedoria, ela aplica o conhecimento para resolver um problema da vida, um problema prático. Por exemplo, a formação acadêmica não tem potência para livrar você dos caminhos da delinquência. Quantas pessoas formadas, doutoradas e cometem barbaridades, cometem crimes absurdos? Olha lá, Provérbios 1:19, do 11 ao 19, olha o que diz o texto. Eles poderão dizer: venha, vamos matar alguém, vamos nos divertir atacando pessoas inocentes. Diz o texto, fala de homens perversos, né? Que fazem convites desse tipo. Estarão vivas e com saúde quando as encontrarmos, mas nós acabaremos com elas, chamando para fazer coisa errada. Acharemos todo tipo de riquezas, encheremos nossas casas com as coisas roubadas.
venha com a gente que nós repartiremos o que roubarmos. Olha, pessoas chamando para fazer coisa errada. Filho, não ande com essa gente, com gente dessa laia. Fique longe deles, eles têm pressa de fazer o mal e estão sempre prontos para matar. Então, às vezes, pessoas estudadas, pessoas bem formadas, né, cometendo feminicídio, agora atropelamentos bárbaros, né, cometidos por pessoas que deveriam ser os últimos a fazer essas barbaridades, né? Então, a formação acadêmica não livra pessoas dos caminhos da delinquência ou dos enlaces de uma sedução. O conhecimento puro e tão somente não livra ninguém de cair em tentação, de evitar o caminho mau. Mas a sabedoria que vem do alto o instrui e ao mesmo tempo cria de dentro para fora, olha o que diz o texto, cria de dentro para fora instrumentos necessários para fazer com que você rejeite o que é mal e abrace o que é bom e glorifique a Deus. Então a sabedoria, ela é algo de Deus que nasce dentro de nós e de dentro para fora ela nos faz não querer fazer coisa errada, nos faz evitar o caminho mau. Tiago 3,17, vamos dar uma lidinha? Olha lá o que diz, logo depois de Hebreus, abra sua Bíblia, aprenda a manusear a sua Bíblia, Hebreus 3,17, olha o que diz o texto. A sabedoria que vem do céu é antes de tudo pura e também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento. Então, a sabedoria que vem de Deus, que vem do alto. Assim, então, a sabedoria é a habilidade de lidar bem, de acordo com a justa retidão, em nossa relação com Deus, em nossa relação com as nossas emoções, com a nossa dieta diária, com a nossa sexualidade, com a nossa família, com o próximo, com toda a sociedade e sua estrutura, com o dinheiro e dimensões específicas da nossa existência. Então veja como é importante buscarmos a sabedoria que vem do alto. E Tiago fala, né, que nós temos que buscar essa sabedoria que vem do alto. Número 3, literatura de sabedoria. Ao lado de Jó, Eclesiastes e Cantares de Salomão, Provérbios é um livro classificado no gênero literário de sabedoria ou sapiencial, ou seja, de ensinamento. É um livro muito prático, apesar de espiritual, ele é também prático. É um tipo de literatura que se preocupa com a sabedoria prática, aplicada diariamente às circunstâncias da vida. Então, diariamente nós precisamos da sabedoria para praticar nossas atividades, para viver a nossa vida. Como devemos nos relacionar com Deus? Como devemos nos relacionar conosco mesmo, com os nossos pais? Como devemos nos relacionar com o próximo, com as pessoas ao nosso redor? Diante de uma injustiça, como devemos reagir sem sermos nivelados ao agressor? Como é que eu devo reagir? Diante do sofrimento, como devemos nos relacionar com Deus? Quantas pessoas se revoltam contra Deus, não é verdade? Qual é o sentido da vida? Essas e outras questões fazem parte da experiência humana e são devidamente abordadas na coleção de literatura de sabedoria, e em especial no livro de Provérbios, que é o livro objeto de nosso estudo neste trimestre. Então, vai ser um trimestre, em nome de Jesus, um trimestre abençoado. Nós vamos trabalhar no livro de Provérbios. Nós vamos buscar respostas na Bíblia, no livro de Provérbios, para
os dilemas da nossa existência. E aí ele pergunta: há uma receita para viver a vida? Será que tem? E aí a resposta é não. Contudo, há ensinamentos que têm origem em Deus, na sua palavra, e que foram confirmados pela experiência dos justos de Deus que servem como aprendizado. Tá? Então, muitas pessoas viveram o livro de Provérbios, né? Foram felizes e nós estamos seguindo essa trilha. Número 2, composição e estrutura do livro de Provérbios. Como é que é a composição? Primeiro, Provérbios, autoria e data. Quem escreveu o livro de Provérbios? Qual foi a data? Ele responde: basicamente podemos dizer que Provérbios, o livro de Provérbios, é um ditado ou uma máxima que expressa uma verdade geral. Então, o que é Provérbios? É uma espécie de um ditado, uma máxima, um texto em pouquíssimas palavras que expressam uma verdade geral. Nós já vamos ver. Por exemplo, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Isso é uma máxima. Isso não está na Bíblia, mas trata-se de um bom ditado popular. É usado muito no meio evangélico. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Há outros provérbios no contexto secular, no contexto mundano, que expressam uma verdade geral. Entretanto, os ditados que estão presentes na Bíblia são inspirados por Deus e por isso contêm um significado mais amplo, não se atendo apenas a uma máxima ou ditado, mas remontando à interpretação de um ensino ético da fé do povo de Israel. Então, esses provérbios que estão contidos na Bíblia, eles são, obviamente, inspirados por Deus para fortalecer a fé do povo de Israel. Não por acaso a palavra machal, provérbios em hebraico, tem esse significado mais amplo, como destacamos, ou seja, de cunho espiritual para amadurecimento da fé. São máximas ou ditados que expressam verdades, as quais servem como princípio de vida correta e vida justa diante de Deus. Além disso, vamos agora à autoria. A autoria do livro de Provérbios é do sábio Salomão. A maioria dos provérbios é de sua autoria. Então, o grande escritor de Provérbios é Salomão. Mas também tem o árabe Agur, outro não israelita que é o Lemuel, e um autor desconhecido. Esses são os autores atribuídos à escrita do livro de Provérbios. Esses autores versaram máximas ou ditados, parábolas que expressam princípios divinos, princípios de Deus, que podem ser aplicados ao nosso cotidiano. Já a data da composição, aproximada de sua composição, é 970 a 700 anos antes de Cristo, ou seja, antes do exílio dos judeus, antes dos judeus serem levados cativos para a Babilônia. Tá? Então, antes disso, já fora feita a composição do livro de Provérbios, né? A estrutura do livro, como é que é? Em primeiro lugar, devemos destacar que o livro de Provérbios foi escrito como poesia hebraica. Então, ela foi voltada para o público judeu, tá? Então, em forma de poesia, que ficava mais fácil para a memorização e a gravação, né, para poder ser proclamada. Por isso ele é denominado também de livro poético. É sapiencial, é um livro prático, mas ao mesmo tempo a sua estrutura é poética. Essa informação é importante para observar as muitas imagens
que estão presentes no livro, ou seja, as muitas figuras de linguagem, as metáforas, né? Os contrastes, as comparações, por meio de comparações, contrastes e paralelismos, como elementos bem peculiares da poesia hebraica. Então, assim, por se tratar de um gênero poético, essa informação é muito importante, não é possível estabelecer uma organização rigorosamente sistemática. Então, há uma certa mistura, uma miscigenação. Por isso, para fins didáticos, para facilitar, os estudiosos costumam estruturar o livro de Provérbios em 3 principais divisões. Primeira, discursos, do capítulo 1 ao 9, coleções de provérbios, do capítulo 10 ao capítulo 29, os apêndices, do capítulo 30 e 31. Uma informação de destaque é a autoria e a compilação de Salomão a respeito dos capítulos 1 ao 24. Então, nós temos aí essa informação. A compilação dos capítulos 25 a 29 pelos homens do rei Ezequias, embora a autoria seja de Salomão. Então, eles compilaram, mas quem escreveu foi Salomão. A primeira divisão, do capítulo 1 ao 9, traz uma introdução, que é o capítulo 1, do versículo 1 ao 7, que apresenta o contexto e o propósito do livro de Provérbios. Então, é para mostrar por que foi escrito o livro de Provérbios. E, em seguida, abre uma série de discursos mais longos que trazem esses elementos aí: instrução, exortação, incentivo, advertências, repreensões que estimulam o temor ao Senhor. Tudo isso daqui é para estimular a fé em Deus, ilustrado por meio do contraste entre a sabedoria, a conduta do sábio e a conduta dos ímpios. Está lá do capítulo 1, versículo 8 ao capítulo 9, versículo 18, mostrando aí a conduta do sábio e a conduta do ímpio. A segunda divisão, que vai do capítulo 10, do versículo 1 ao capítulo 29 até o versículo 27, é uma coleção dos provérbios propriamente ditos, ou seja, de máximas ou ditados, né, em que frases concisas, pequenas, resumidas e vivas, não é porque são pequenas que são frases sem sentido, e vivas, têm como objetivo instalar-se na memória do leitor, reforçando o ensino dos discursos presentes da primeira divisão, tá? E, finalmente, a terceira divisão, que são os capítulos 30 e 31, denominada de apêndice, que reforça, apêndice é a conclusão, né? O final, o fechamento de ouro, que reforça toda a sabedoria apresentada ao longo do livro, né? Conclusão, priorizando uma relação reta e justa com o nosso próximo. Então, faz a conclusão de como devemos nos relacionar de maneira correta com o nosso próximo. Vamos ao terceiro tópico para a gente finalizar. Convite e chamado à sabedoria. O propósito do livro de Provérbios. Já vai começar o finalzinho aqui já é a introdução da próxima lição, digamos assim. O propósito do livro de Provérbios. O propósito do livro está exposto na introdução do próprio livro. Aqui destacamos 3 expressões que revelam esse propósito. O primeiro propósito, conhecer a sabedoria e a instrução. É o Provérbios 1 e 2. Segundo propósito, para conhecimento e discernimento dos jovens. E por que trata diretamente com os jovens? Porque a partir do momento que sai da adolescência e entra na vida adulta, já é o tempo, né, de adquirir esse conhecimento, esse discernimento entre o certo e o errado,
para você viver uma vida adulta equilibrada. Então, para conhecimento e discernimento aos jovens, porque quanto mais cedo a pessoa adquirir esse conhecimento, mais feliz ela será na sua vida adulta. E o terceiro propósito para o sábio: ouvir e crescer em sabedoria. Por consequência, aparece aqui duas imagens no final da primeira divisão. A imagem da insensatez, personificada numa mulher que busca seduzir o jovem ingênuo. Então aqui uma mulher insensata, e da senhora sabedoria, que busca induzir o jovem a adquirir sabedoria e inteligência. Então aqui fala um pouco da voz da experiência, uma senhora sabedoria. Elas são analogias, ou seja, figura de linguagem para fazer uma comparação, são analogias perfeitas dessas duas coisas, da insensatez e da sabedoria, respectivamente. Então, é um ponto negativo e um ponto positivo. Aí usa duas personificações, né, para ilustrar. Dito isto, podemos afirmar que o propósito do livro de Provérbios é instruir os jovens, moldando o seu caráter de modo que a sua vida seja plenamente coerente entre os valores atemporais de Deus, os valores eternos, os valores que são princípios eternos, e as circunstâncias temporais de nossa experiência humana. Então, é trazer os valores lá do céu para vivermos aqui na terra durante a nossa peregrinação. Por isso, um livro tão antigo como o de Provérbios tem muito a nos dizer, muito a dizer a você, pois as questões de que trata são atemporais, ou seja, estão fora do tempo cronos. São valores, são questões eternas. Elas não brotam da esfera externa do ser humano, mas das questões do coração, está dentro do coração, que todo jovem apresenta em qualquer contexto em que se encontra. O livro de Provérbios, então, foi escrito para você, para o jovem, né? Porque os dilemas do coração, eles é que vão aflorando os questionamentos. Tudo começa em Deus. Uma das preciosas lições da introdução do livro de Provérbios é que a tradição bíblica de sabedoria começa em Deus. O versículo 7, ela se inicia com o temor do Senhor, ou seja, crer em Deus, obedecer a Deus, amar a Deus. É aí que começa a verdadeira sabedoria. Ela se inicia com o temor do Senhor, isto é, a reverência a Deus, o amor para com Ele, a confiança nele e a humildade como consequência da obediência aos seus mandamentos, ou seja, a pessoa depender do Todo-Poderoso, saber que não há outro caminho a não ser amar e obedecer ao Deus Criador dos céus e da terra, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui devemos prestar atenção para a expressão princípio. Ela se refere ao que vem primeiro, as condições elementares para dar qualquer passo adiante. Então é o princípio, é o começo de tudo. O temor do Senhor é a condição elementar para conquistar a sabedoria em relação às coisas de Deus, em relação consigo mesmo, em relação com a sua família e também na relação com a sociedade. Então, para você viver relacionamentos saudáveis em todos os níveis, pessoais e interpessoais, é necessário servir, amar e temer a Deus. Com efeito, todas as questões de nossa vida, bem como nossa relação com o mundo em que vivemos, estarão organizadas
quando a nossa relação com Deus estiver em ordem e coerência com Ele, com Deus. Não há atalhos, tudo começa em Deus. Portanto, é importante que você comece a desenvolver um relacionamento com o Todo-Poderoso. Isso indica o princípio da sabedoria. Número 3, subtópico, para terminar, escolha a sabedoria. No versículo 20, a sabedoria está personificada numa mulher que clama de fora, isto é, ela clama nas ruas, nas avenidas, nas praças ou em qualquer lugar que o jovem esteja e os confronta de maneira muito direta. Até quando vocês serão ingênuos? Insistirão em sua ingenuidade? Provérbios 1, 22. Tá? Então, é um convite aos jovens a buscar a sabedoria. O ingênuo aqui, ou nécio, tolo, é aquele que carece de prudência e entendimento, ou seja, faz as coisas sem pensar, sem analisar, sem buscar a Deus. É aquela pessoa que não tem convicção própria e por isso segue o caminho de qualquer insensato. Ela vai, igual, poderia se dizer, é igual piolho, vai pela cabeça dos outros, é uma pessoa que não sabe o que está fazendo e não procura saber e aprender. A sabedoria bíblica revelada em Deus faz com que o jovem cristão seja responsável pela sua vida diante dele, bem como diante dos homens, ou seja, leva o jovem a ter responsabilidade. Nesse sentido, o livro de Provérbios nos convida a amadurecer, a fim de trilhar o caminho da prudência e da responsabilidade. Provérbios deseja forjar um caráter divino dentro de você. Esse é o objetivo dessa primeira lição, essa panorâmica. Então, na conclusão, ele diz, nessa lição, introduzimos o estudo ao livro de Provérbios, vimos algumas particularidades desse livro, vimos a sua organização, seu propósito. Entretanto, o mais importante é atender ao convite, ao chamado que o livro nos faz para viver em sabedoria. Então, você deseja crescer em sabedoria? Então, esse convite para nós buscarmos e vivermos de maneira sábia. Nós precisamos diariamente pedir a Deus sabedoria para a nossa vida. Assim nós terminamos a lição 1, 6 de outubro de 2024, o livro de Provérbios, um convite à sabedoria. Deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal, compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas, incentive as pessoas a se inscreverem no canal, isso é importante. Deixa aqui embaixo algum comentário, alguma observação, e Deus te abençoe e te guarde, a paz do Senhor, e até a próxima aula, se Deus quiser.